Bom, gente, a gente estava falando sobre a colonização, né? E agora a gente entra com a descolonização e formação dos estados. Bom, primeiro, o que é descolonização, né? É o processo pelo qual uma ou mais colônias adquirem a sua independência. E isso pode ocorrer de forma pacífica ou não. Geralmente, faz um acordo entre a potência colonial e os líderes de movimentos de libertação. Então, a, a descolonização, vamos pegar o Brasil, é quando o Brasil foi se tornar independente, se juntou aos movimentos de libertação, né, os que queriam deixar de ser colônia, e foram conversar os colonizadores, né, com a potência, que no caso era Portugal. Então, com isso, eles tentam entrar em um acordo para haver essa descolonização, tá? Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala na descolonização, a gente também lembra muito aí a questão dos estados africanos, né? Que desde o começo da descolonização, os africanos procuraram dar um sentido comum à independência, né? Por que independência? Ter um objetivo, né? Realizaram em 1958 a primeira Conferência dos Estados Africanos e lançaram as bases da Organização dos Estados Africanos, que seria criada em 1963, tá? A África também é um processo que ocorreu há aproximadamente meio século, e a maioria dos casos na década de 60. Bom, a influência, né, dos eventos decorrentes da Segunda Guerra Mundial, onde líderes africanos geralmente educados nas metrópoles europeias cada vez mais passaram a exigir a independência e conseguindo aí meio que manipular, né, conseguindo levar a população, né, a ter o apoio da população. Bom, a base da Organização dos Estados Africanos, né, ela tem o direito de autodeterminação dos povos e combate ao colonialismo, visa também a necessidade de cooperação entre as nações africanas e manifestava o desejo de colocar as riquezas do continente a serviço da sua população, que até então, na África, a gente tinha uma colônia de exploração, aonde as grandes metrópoles, né, elas exploravam o território africano para poder enriquecer-se, né? Eles não tinham intuito nenhum, vontade nenhuma de fazer com que a África, o continente africano, ele fosse independente, né? E se formar um país, ok? Bom, a descolonização, né? A África do Sul era governada pela minoria descendente dos colonizadores, holandeses e ingleses. Desde a independência em 1910, essa elite impôs várias leis que garantiam seu domínio sobre a população negra. Então, de certa forma, a África ela deixa de ser colônia, tá? Da Holanda, e a maioria holandesa e inglesa, mas eles dão essa independência, mas falam, olha, a gente vai ter regras aqui que tem que ser seguidas, tá? Tem leis aqui que vai ser seguidas. E essas leis garantiam aos ingleses e holandeses e os demais colonizadores, de certa forma, um grande domínio sobre a população negra, tá? Uma dessas leis, ela foi em 1948, ela passa a vigorar, que é o apartheid, que é um regime de segregação racial. O que é segregação? É separação de raças, que é chamado apartheid. Bom, essas leis de segregação, né? Os negros não tinham direito à propriedade de terra, eles nunca poderiam ter terra. Olha só, né? A questão de estar na mão dos colonizadores, da mesma forma.
Nega-se a negação dos direitos civis e políticos aos negros. Eles não têm direitos nem político, nem civil, né, gente? Na realidade é isso. A criação de bantustões, tá? Bantustões para os negros. A gente vai voltar nisso aí nos bantustões, momentinho só. Bom, o termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul, tá? E de acordo com esse regime, gente, a minoria branca, tá? Os únicos com direito a voto detinha todo o poder político e econômico do país. Enquanto a imensa maioria que era negra, né? Restava a obrigação de obedecer rigorosamente a legislação separatista. Bom, voltando lá à criação de bandustões, tá? Bandustões. O que era um bandustão? Tá? Um minutinho só. Era um território separado para os habitantes negros da África, do sul e do sudoeste africano, tá? Como parte da política do apartheid. Então, o Bantustão era uma área que era separada, que somente os negros poderiam ficar lá, tá? Os brancos poderiam ficar no restante aí da África e tal, mas era um território separado para os negros, os bantustões. Vamos lá. Bom, aí a gente observa aqui a separação, né? A segregação racial. Aqui a gente tem banheiros, né? White only, banheiros para as mulheres. Olha só, gente. Brancos e negros para beber água. Agora é interessante que, olha só, o cano é o mesmo. O cano para um, né? Aonde sai água para um, sai para o outro do mesmo jeito. Mas não podia utilizar. Os bancos para os negros e os bancos para os brancos. E olha só, e até eu creio que isso aqui seja... Eu peguei essa imagem jogando no Google, jogo de futebol. Então, me apareceu isso aqui. Os negros, de um lado, e os brancos, de outro. Eu não creio que seja uma arquibancada de um jogo de futebol, mas sim uma arquibancada de talvez um culto religioso, alguma coisa, porque nisso apareceu essa foto em aglomerações, tá? Mas só para vocês verem que tem essa diferença da população. Bom, o Congresso Nacional Africano, na década de 50, né, CNA, Congresso Nacional Africano, entidade fundada em 1912, radicalizou a luta contra o apartheid. A partir de 1960, o governo sul-africano desencadeou violenta repressão contra o Conselho Nacional Africano, né? Nelson Mandela, que era o líder, ele foi preso e condenado à prisão perpétua. Bom, o fim do apartheid, ele se dá aí a partir, né, o governo ele passa a ser pressionado a partir dos anos de 1980, onde o apartheid começa a desmoronar, né? A luta dos negros ganha força com o apoio de muitos países e da opinião pública mundial, o que provoca o isolamento diplomático da África do Sul, tá? Então, a África passa a sua diplomacia toda a ser isolada pelo restante do mundo. Então, com isso, o governo ele é pressionado e passa, a partir da década de 80, a desmontar aí essas leis que regiam o apartheid. E em 1990, já acaba de vez, Mandela é libertado e em 94 ele é eleito presidente, tá? Da África do Sul. Beleza, pessoal?
Então, a gente tem um mapa aqui da descolonização e formação dos estados, tá? Esse é um mapa que está no livro seus da página 30. Observem aqui que a gente tem, né, os países colonizadores na época da independência, como Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido e países não colonizados, que são os branquinhos, que é esse aqui, né? Próximo aí é a Etiópia, tá? Esse branquinho é um país que ele não é colonizado, ele é a Etiópia. Então, a gente observa que, olha, a Espanha, que é onde a gente tem a Espanha, né, em toda a América Latina, exceto, a gente tem aqui, exceto, quer ver, a Guiana e o Suriname, tá? Guiana e Suriname não entram. O Brasil por Portugal. A maioria aqui, olha, quando eu falei com vocês que a França, ela colonizou uma grande parte da África, olha só, né, uma boa parte da África, ela é colonizada pela Espanha, pela França, perdão. E a outra parte pelo Reino Unido, tá? São os ingleses aí. Ok, gente? Bom, enfim, só pra gente finalizar, vamos na página 31 do livro didático, a gente tem essa atividade. Quais foram os últimos países da América a se tornarem independentes? A gente tem aí Guiana e Suriname em 1975, tá? A número 1. Na número 2, o último país da África a se tornar independente foi o Sudão do Sul, mas não era uma colônia até então. Pesquise na internet e resuma o processo de independência desse país. Bom, eu vou falar assim, bem uma frase. O Sudão do Sul ele ficou independente do Sudão desde 2011, após anos de guerra civil, tá? Vocês vão ter que me falar sobre esse processo de independência, como que foi, resumidamente. Tá? Eu quero que vocês façam essa anotação no caderno aí de vocês. 3. Compare o mapa da página 30 com o mapa da página de abertura do capítulo. Que relação é possível perceber entre eles? Né? Então, a gente tem o mapa da página 30, deixa eu colocar ele para vocês, que é este mapa, com o mapa da abertura do capítulo, que é este, tá? Qual que é a relação que a gente pode observar? Olha, esse é de línguas oficiais, que é do início do capítulo, e o outro é da descolonização, né? Bom, o que a gente pode perceber entre eles? Que é possível perceber que os países colonizadores são os mesmos das línguas oficiais da maioria deles. Eles colonizaram, né? Foi o que eu falei a todo momento nos vídeos, a questão da colonização. A linguagem, ela se manteve na maioria dos países aí, sendo a língua dos colonizadores. Bom, gente, encerro por aí. Nós fechamos, então, até a página 31 do livro didático, tá? E a gente já volta daqui a pouquinho para finalizar esse capítulo todo.